Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 27 de julho celebramos o 17º domingo do tempo comum. Que abramos nosso coração a Deus e elevemos nossas orações para o Senhor com sinceridade de coração. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, vemos Jesus ensinando os apóstolos a rezar, dirigindo suas preces a Deus através da oração do Pai Nosso. Jesus também conta aos seus discípulos uma parábola sobre a força da oração junto ao Senhor e da boa insistência que devemos ter ao apresentar nossas súplicas e preces a Deus. Se você deseja refletir um pouco mais sobre a palavra do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode auxiliar um coração emudecido a gritar a Deus novamente. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje são um chamado à oração. Se você tem muitas coisas a viver, enfrentar, vencer, o primeiro passo na direção melhor é sempre o passo da oração. Algumas pessoas imaginam que a gente reza depois que todo o resto deu errado, quando na verdade a gente reza para que todo o resto não dê errado. E se a gente não tiver comunhão com Deus, e se a gente não tiver atenção ao Senhor, e se a gente não buscar nele as respostas e a direção que a gente precisa, a gente acaba gastando as nossas forças, gastando o nosso tempo em caminhos, em respostas que de repente a gente percebe não levaram a nada,
não trouxeram paz, não trouxeram solução. Oração é o primeiro recurso sempre. Hoje o Senhor Jesus dá para a gente uma aula sobre oração. E se você prestou atenção no Evangelho, você percebeu que a primeira coisa que Jesus diz e a última coisa que ele diz tem a ver com Pai. É como se Jesus quisesse dizer para a gente que a nossa oração é, no fundo, uma história de um filho, uma filha com o seu pai. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina a gente a rezar, Jesus respondeu, quando vocês estiverem rezando, digam, Pai. No finalzinho do Evangelho, Jesus diz, se vocês que são maus, é Ele que está dizendo, não sou eu. Se vocês que são maus, ficam felizes em dar coisas boas para os seus filhos quando eles pedem, quanto mais o Pai do céu, que tem um coração de pai como nenhum outro, fica feliz em dar o seu Espírito Santo aos filhos que pedem. No começo, no final da sua lição sobre oração, Jesus no fundo está dizendo, eu preciso ensinar você a respeito do Pai que você tem no céu. Não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai da terra. Alguns de nós tiveram o melhor pai do mundo. A gente diz isso, né? Meu pai foi o melhor do mundo. E alguns de nós, talvez vários, possam dizer isso. Meu pai foi. Outros talvez digam, meu pai foi complicadíssimo. Não sei se foi o pior, mas foi muito complicado. Talvez a maioria de nós diga, meu pai foi o pai que ele conseguiu ser. Acertou um monte de coisa, pisou na bola noutras, mas hoje, já um pouco mais maduro, quando eu lembro dele ou quando eu olho para ele, eu fico bem. Eu sei que ele tentou. Eu não sei como é que foi ou como é o seu relacionamento com o seu pai de cá, mas não olhe para Deus, não pense Deus a partir disso. O pai que a gente tem no céu é diferente, é melhor do que o melhor pai do mundo, nunca é um pai ausente, nunca é um pai permissivo, é um pai na medida certa, e ele sabe ser pai, viu? Os pais aqui da terra têm que aprender, e às vezes aprendem no atropelo, né? O Pai do céu sabe ser pai. Quando Jesus nos diz, quando você rezar, diga Pai, Ele está dizendo para a gente, vocês precisam aprender também a ser filhos. Só quando a gente está disposto a aprender a ser filho, a gente se lança nesse desafio, porque é um desafio chamado oração. É um desafio porque a vida da gente é uma correria tão louca que a gente precisa ter fé para acreditar que parar as outras coisas para falar com Deus é importante. Uma pessoa que não tenha uma boa dose de fé no coração não consegue. Eu tenho tanta coisa para resolver, eu vou parar para falar. Não dá, não posso. Oração é um desafio, porque a gente sabe que é uma conversa, mas é uma conversa na qual as palavras, pelo menos a maior parte delas, são nossas. E a gente só percebe a resposta, a gente só descobre a resposta, às vezes, ao longo do dia. Não é na hora. Oração é um desafio porque todos nós já devemos ter passado pela experiência de falar com Deus algo, pedir algo, ou então dizer para Deus, Senhor, tudo menos isso. E acabou acontecendo daquele jeito. E continuar acreditando que vale a pena rezar, apesar das coisas terem sido
tão diferente do que a gente pediu, é um desafio. E a gente não pode fingir que essas coisas não acontecem. E muita gente que perto de nós reclama, dizendo, eu não rezo mais, eu não acredito mais. Não reza ou não acredita por causa dessas coisas, que a gente também experimenta. Mas a gente só consegue entender tudo isso de um jeito diferente, se a gente descobre que a nossa oração é parte da nossa história com esse Pai. A nossa história com o Pai de cá, ela não nasceu pronta junto com a gente, né? A gente tem a tendência a idealizar um pouquinho demais o relacionamento da gente com os nossos pais, porque a gente acha que quando a gente nasceu, tudo estava pronto. Então imagina como é que, né? Tudo pronto. E a gente acha, só que a vida se encarrega de mostrar que não é bem assim, né? Aliás, eu já ouvi muitos pais dizendo, pena que quando veio, não veio com um manual de instrução, porque ia ser tão mais fácil, né? Os filhos às vezes pensam a mesma coisa, né? A gente idealiza, mas quando a gente fica um pouco mais maduro, que é o caso de talvez a maioria de nós aqui, a gente percebe, não nasce pronto. A gente constrói, a gente cultiva. A gente dá 2 passos para frente, 3 para trás. A gente se entende e se desentende. A gente aprende a entender o jeito do outro. Nosso relacionamento com o Pai do céu não é muito diferente. Bom, filho a gente é, mas agora a gente tem que aprender a ser filho. A gente tem que entender o jeito dele. A gente tem que entender a maneira como ele às vezes diz não para a gente. E só quando a gente descobre que a nossa oração faz parte dessa nossa história, desse nosso relacionamento com o Pai que a gente tem no céu, é que a gente começa a viver a nossa oração, não como uma exigência, um fardo, mas como uma grande ajuda. Rezar deixa de ser, ai meu Deus do céu, acho que eu não rezei hoje, por isso que deu tudo errado na hora que eu saí de casa, né? Virei o pé na calçada, perdi o ônibus, né? Na hora que eu desci do ônibus ainda pegou a blusa e não sei onde, abriu a blusa, porque eu não rezei hoje. Não, oração deixa de ser uma coisa meio, sei lá, como que uma cobrança, e passa a ser algo que faz sentido de verdade, porque eu estou crescendo na minha história com o meu Pai. Eu estou aprendendo com Ele, eu estou vivendo as minhas coisas junto com Ele. Eu acho que quando Jesus diz para a gente que oração é uma história de filho com pai, Jesus está dizendo muito. Ele chega a dizer um dia, olha, vocês não precisam se preocupar nem com o que vocês precisam, e em falar para o Pai do céu o que vocês precisam, porque havia muita gente no tempo de Jesus que achava que tinha que dizer muita coisa para Deus. Jesus, não se estressem com isso. Ele sabe de vocês antes de vocês pedirem. Um dia desses me deram essa passagem para fazer uma pregação, e eu falei, caramba, Jesus, aí você complicou a minha vida, porque se o Pai já sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, o que é que as pessoas vão pensar? Não precisa pedir, né? Então acabou, não preciso nem rezar, porque ele já sabe, resolvido. E aí eu entendi que Jesus estava ajeitando a maneira da gente imaginar a nossa oração. A impressão que eu tive foi que ele disse assim, olha, não foi por causa disso que eu expliquei as coisas dessa maneira. Não é para que as pessoas não rezem, mas é para que elas entendam o seguinte, suas conversas com seu Pai do céu, elas não são conversas para que você convença ele a ser pai. Você não precisa. Deus, seja bom comigo, por favor. Ele quer ser bom com você. Ele é seu pai de verdade, ele ama você. Mas cada vez que você conversa com ele sobre um problema seu, sobre uma dificuldade sua, o seu relacionamento com ele cresce. E naquela situação, a sua história com ele
se torna mais forte. O Senhor me lembrou, nessa ocasião, que muitas vezes, quando a gente vai conversar com os nossos pais, de modo especial quando a gente é mais jovenzinho, e a gente tem que falar, às vezes, de coisas complicadas que estão acontecendo com a gente vai conversar com os pais e eles já manjaram o que está acontecendo. A gente jura que está falando para eles uma novidade, e no fundo, lá dentro, eles já sabem o que está havendo. O filho adolescente chega em casa, pai, mãe, preciso conversar. Meu filho, fala, o que houve? O pai e a mãe já sabem da história toda, né? Já tem print, já tem foto, já tem o CPF, já tudo, né? Mas o filho chega achando que vai trazer uma história que eles não sabiam. E o filho fala tudo. E se o pai e a mãe já entenderam o negócio, por mais cabeluda que seja a história, eles não vão explodir e ter um treco ali, até porque no fundo, eles já sabiam. Eles vão dizer, olha meu filho, estamos juntos, vamos resolver isso aí junto. Estamos nessa aí, vamos ver, me explica mais. Né? O pai e a mãe vão entender que aquele problema que o filho está contando para eles, e que no fundo eles talvez já até pressentissem de alguma maneira, é uma oportunidade para o relacionamento deles ficar mais forte. De vez em quando eu escuto histórias desse tipo aqui, os filhos ou os pais vêm contar, e eu tento, porque às vezes as histórias são complicadas mesmo, pelo menos mostrar isso. Olha, filho, se é o filho, se você teve coragem de abrir isso para os seus pais, dividir com eles, é sinal de que você sabe que eles estão com você. Então, por mais que seja uma situação que vocês vão ter que resolver aos pouquinhos, você percebeu que a sua história com seus pais ficou mais forte? Ou então, quando são os pais, pai e mãe, se seu filho e sua filha trouxe essa história para você, vocês perceberam que ele teve coragem, ou ela teve coragem de abrir o coração para vocês? É sinal de que ele confia em você, ela confia em você, pois então não joga isso fora não, segura isso e olha, apesar do problema, que vocês vão resolver com o tempo, o relacionamento de vocês está mais forte agora. E aí eu tive a impressão de que Jesus estava me ensinando que a nossa história com o Pai do céu e as nossas orações são um pouquinho assim. Você vai contar uma coisa para ele, jurando que você está contando uma novidade, né? Aí eu não rezo há tanto tempo, entrei na igreja hoje, Pai do céu, o senhor não sabe. Aí ele, como um bom pai, diz, não, o que houve? Né? E aí você conta a sua história, que às vezes é uma história cabeluda, complicada, difícil. Ele já sabia, mas quando você conta para ele, esse relacionamento fica mais forte. E aí a sua confiança nele e o desejo dele de ajudar você se encontram. E nessa história complicada, você vai experimentar de uma maneira nova a presença dele, a ajuda dele e a sua entrega. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai alegrar o coração dele. Suas orações são sempre uma parte da sua história com o seu Pai do céu. Quando você contar para ele, seja o que for, porque o que importa com o Senhor é coração sincero. Quando você contar para ele um pedaço da sua história, por mais complicado que seja, lembra disso. O problema a gente vai administrar e vai resolver. Mas a nossa história, o nosso relacionamento se tornou mais forte na medida em que eu disse para ele, eu não quero viver isso sozinho. Eu não quero resolver isso sozinho, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. E aí você se abriu para ele, como um filho faz com os pais. Eu não quero resolver isso sozinho, eu não consigo resolver isso sozinho. E o Senhor, que já sabe de tudo, como um bom pai que é, meu filho, eu entendo, vamos vencer isso junto. E aos pouquinhos, ele vai abrindo portas, mostrando, iluminando coisas. Quando a gente reza, a gente espera que o Senhor mude as coisas fora, mas a primeira coisa que muda quando a gente se abre para ele é a gente mesmo. De repente a gente começa a ver as coisas de um jeito diferente. Jesus diz, quando você orar, diga, Pai, Pai, eu estou aqui, reina na minha vida,
venha o teu reino. Pai, o Senhor sabe o que é preciso na minha vida hoje, melhor do que eu. Senhor, aquela graça que eu preciso hoje, o pão que não pode faltar hoje, põe na minha mesa, põe na minha vida. Pai, perdoa os meus erros, eu tenho errado tanto, eu tenho falhado, eu tenho pecado. Pai, eu tenho tentado perdoar quem está ao meu redor, porque eu sei que a gente é feito do mesmo barro. Do jeito que eu tenho tentado perdoar o meu irmão, me perdoa, me livra de cair em coisas que vão me afastar de Ti. Esse é o resumo das coisas que Jesus disse que a gente deve pedir a Deus. Nada complicado, nada mirabolante, coisas que um filho pediria ao seu pai. No final da sua lição de hoje, Jesus diz: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quando eles pedem. Se um filho pede um pão, o pai não dá uma cobra. Se o filho pede um ovo, o pai não dá um escorpião. Se vocês gostam, ficam felizes de dar aos filhos o que eles pedem, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo aos filhos que pedirem. Eu acho que vocês entendem dessas coisas bem melhor do que eu. Todo pai e mãe deve ficar satisfeito, contente, quando dá para o filho alguma coisa que ele sabe que vai fazer bem para o filho e vai deixar o filho feliz. Acho que todo pai e mãe gosta de ver os filhos comendo bem na mesa, né? Toda mãe, quando faz a comida, gosta de ver o pessoal comendo. Às vezes ela nem senta, ela não quer nem comer, ela quer que o pessoal coma. E é óbvio que no final ela diz: acho que hoje não ficou muito bom, né? Porque o pessoal esqueceu de dizer: tá uma maravilha. Vocês são horríveis, né? Não precisava esperar ela dizer: não está muito bom. Papo furado. Ela quer que você diga: está gostoso. Não precisa esperar, fala logo: ai, que delícia, pronto, né? Mas ela quer ver o pessoal na mesa satisfeito. Às vezes o pai e a mãe, às vezes até de um jeito meio doentinho, né? Querem ver o filho brincando com alguma coisa que ele ou ela não teve. Aí você vê lá que os pais dizem assim, como quem diz: eu não tive, mas ele tem, né? Às vezes o filho nem queria aquilo, mas ele, né? Jesus diz: pois se vocês que têm um coração complicado são capazes de se alegrar quando fazem o bem aos filhos, por que vocês acham que o coração do Pai do céu é diferente? Se o coração dele é de um pai que não tem igual. Ele fica feliz em poder dar a vocês o que vocês pedem. E ele às vezes também tem que dizer não, viu? Não imaginem que o não é fácil, porque todo pai e mãe, pelo menos é o que me dizem sempre, estou vendendo o peixe que me passaram. Todo pai e mãe sabe que às vezes tem que dizer não, mas costuma dizer que aquele não dói mais neles que estão dando não do que no filho que recebe. Não é diferente com o Pai do céu, né? Há algumas orações nossas que não é que elas não tenham resposta, elas têm. Mas a resposta é: meu filho, não. Nenhuma oração fica sem ser respondida, porque as nossas orações são um pedaço da nossa história com o Pai do céu, e a nossa história com Ele está caminhando. E nesse caminho, às vezes, a resposta é não. Porque num relacionamento de pai e filho, tudo não é sim, né, gente? E quando tudo é sim, no final das contas, às vezes isso vira um problemão. A gente sabe hoje o quanto os pais, por uma série de motivos que não é excesso de bondade, têm dificuldades em dizer alguns nãos necessários para os filhos, e o quanto isso às vezes faz com que um filho não amadureça no tempo certo. Você tem um filho que, não é que ele aprendeu a ser filho, ele não aprendeu a se tornar adulto. Nosso Pai do céu quer que a gente aprenda a ser filho, mas filhos que amadurecem na etapa certa. Filhos que em algum momento são crianças
e filhos que em algum momento se tornam adultos. E uma das características de um filho que se torna adulto é que às vezes ele esquece até dele próprio para poder cuidar de outro. Não é alguém que vive girando em torno do próprio umbigo, né? No seu relacionamento com o seu Pai do céu, eu tenho certeza que você deve ter ouvido alguns nãos que devem ter custado muito. Eu não sei explicar cada um desses nãos, estamos todos no mesmo barco. Eu também já ouvi. Mas a gente sabe que a gente tem o Pai, que a gente tem no céu. E mesmo quando Ele diz não, Ele não diz não porque está com raiva da gente. Ele não diz não porque Ele não pode fazer algo melhor. Ele diz não porque aquele não vai fazer parte do nosso caminho com Ele. E esse caminho não vai parar, porque às vezes a vida é diferente do que a gente queria que ela fosse. O caminho continua, mesmo com a vida muito diferente, às vezes, do que a gente tinha idealizado ou querido. Jesus sabe que o que importa é a gente não abrir mão da nossa história com o nosso Pai. Não abra mão disso, mesmo quando Ele diz não. E Jesus mostra para a gente que tem uma oração para a qual a resposta nunca é não. Existe uma oração que jamais vai ter resposta negativa. E Jesus diz qual é. O Pai Celestial se alegra em dar o Espírito Santo aos que pedem. Isso Ele nunca nega. A gente pede tantas coisas, né? Mas tantas coisas que têm a ver com aquilo que hoje é de um jeito, amanhã vai ser de outro. E algumas dessas coisas não estão no controle da gente, né? A gente pede que uma pessoa fique, mas a gente sabe que em algum momento ela não vai ficar. A gente pede que uma porta se abra, mas a gente sabe que em algum momento lá na frente a gente também vai ter que deixar aquela porta para trás. A gente pede um monte de coisas. E Jesus diz, olha, algumas coisas, pode ser que a resposta seja não, mas o Pai nunca vai negar, nunca vai dizer não a um pedido. Peça o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus vivendo em você. O Espírito Santo é Deus sendo sua força, é Deus sendo sua sabedoria, é Deus sendo a sua paz, é Deus sendo a sua alegria de viver, é Deus sendo a fonte de um amor que você vai poder derramar sobre outras pessoas. E esse pedido, Pai, me dá o teu Espírito Santo, a esse Ele nunca diz não, porque Ele sabe que a gente precisa sempre de mais, e mais, e mais. Não é uma coisa que hoje a gente tem e amanhã passa. O Espírito Santo é a única garantia que a gente tem de que um dia, na eternidade, a gente vai continuar vivendo com Deus. São Paulo diz que o Espírito Santo é primícias. Essa palavra é péssima, né? Porque ela para a gente não significa nada. Mas o Espírito Santo é a garantia de que um dia você vai estar totalmente em Deus, porque Deus já está em você. Ele é a garantia. Todo o resto passa, Ele não. Ele leva você até o fim e além do fim. Quando você tiver medo de ouvir um não de Deus, antes de depois contar a respeito daquela situação ali que você quer pedir, peça, Pai, me dá o teu Espírito Santo. Me dá o teu Espírito Santo para que eu jamais deixe de confiar em Ti. Me dá o teu Espírito Santo para que eu perceba nessa situação como o Senhor está perto e como o Senhor está conduzindo a nossa vida. Pai, me dá o teu Espírito Santo para que com Ele eu possa viver o que for preciso e vencer tudo isso. E depois, peça todo o resto que você precisar. Todo o resto que você quiser. E o Espírito Santo que você pediu por primeiro, Ele vai proteger, defender o seu coração da incredulidade, do desânimo.
E mesmo que a resposta do pai a respeito do resto seja: filho, não, agora não. O seu coração vai perceber, ainda que tenha sido um não a resposta, o pai está cuidando. O pai tem tudo nas mãos. O Espírito Santo não vai permitir que você se decepcione, que você se amargure, que você se revolte, que você se torne descrente do cuidado de Deus. Antes de qualquer outra coisa, peça a Ele, porque Ele não pode faltar. Todo o resto, em algum momento, vai faltar. Ele não pode faltar. E se a gente pedir, o Pai jamais nega nos dar o seu Espírito. Sua história com Deus passa pela sua oração. E sua oração não é um pedido de Papai Noel. Isso a gente faz uma vez no ano, quando vai chegando perto do Natal, né? E você vai no shopping. Papai Noel, né? O Papai do céu não é o Papai Noel, né? São coisas diferentes. Nossa história com Deus e nossa oração não podem ser uma coisa de vez em quando. Essa história está sendo escrita todo dia, cada dia. Nossa oração não pode ser só uma lista de pedidos. Nossa oração é parte desse caminho que a gente está fazendo com Deus. Em dias em que a gente entende, outros em que a gente não entende tanto, em dias em que a gente recebe de Deus um sim, que a gente estava esperando há tanto tempo, mas também nos dias em que o não chega pesado, duro, mas a gente confia que Ele está cuidando da gente. Essa história com Deus não pode parar. Sua oração é uma parte importante dela. Gaste tempo com Deus, separe tempo para Deus, pare o resto para estar com Deus. Não seja do número daquelas pessoas que estão se enganando muito, dizendo: eu não paro para rezar, mas eu lembro de Deus o dia inteiro. Não é assim que se trata um pai. Não é assim que se trata um pai. De vez em quando você tem que parar para estar com Ele. E de vez em quando quer dizer todo dia, tá? Você tem que parar para estar com Ele. Ah, eu não paro para estar com a minha esposa ou com o meu marido, mas eu lembro dele ou dela o dia inteiro. Eu quero ver a cara da sua esposa ou do seu marido ouvindo um negócio desse, né? Ah, eu não paro para estar com os meus filhos, mas tudo que eu faço é por eles. Eu queria ver a carinha deles. Não é assim que se trata um pai. Há momentos em que a gente tem que parar o resto para estar só com Ele. Pai, esse momento é contigo, esse momento é teu, esse momento é nosso, porque no final das contas faz bem para caramba para a gente. Tire tempo para estar com Deus, fale com Ele, acalme o seu coração para tentar ouvi-lo, para ficar sensível para Ele. Sua história com Deus é muito especial, é muito bonita, mas ela só vai sendo escrita ao ritmo da sua oração. E à medida que essa história cresce, à medida que você vai aprendendo a ser filho e se relacionar com Ele, nossa mãe, como a vida muda de cor. Às vezes, braba, doída, do mesmo jeito, mas como a gente começa a ver tudo de um jeito novo. Ele está cuidando de nós. Que hoje a gente possa aprender com Jesus a ter coração de filho, e que ao longo dessa semana você possa se jogar nessa aventura, nesse desafio. Vou buscar mais a Deus, vou orar mais, vou falar mais com o meu Pai do céu, vou contar mais as minhas coisas para Ele, e vou pedir mais o seu Espírito Santo, porque isso eu sei que vai ser sempre um sim de Deus para mim. Ele quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você viver essa semana assim, semana que vem, quando você chegar, você vai ter uma história feliz para contar. Não vai ser uma história triste. Olha, tem um testemunho. Eu estava assim e assado, contei para o meu pai, e o meu pai está me ajudando a não enfrentar isso sozinho. Já me sinto mais forte, porque eu sei que eu não estou sufocado por um segredo que ninguém pode saber. Ele sabe,
Ele está me ajudando e com a ajuda dele eu estou prosseguindo. Que essa semana você possa viver isso, experimentar isso e testemunhar isso na sua vida.